Se você está começando no macramê agora, esse daqui é o nó que você precisa aprender. E hoje eu vou te ensinar 6 formas de utilizar ele na sua peça. Esse daqui é o famoso nó duplo, é o nó mais utilizado no macramê. Você pode conhecer ele também pelo nome de nó quadrado, e ele é praticamente a base do macramê. Só com ele você consegue construir vários tipos de peça. A forma mais comum de produzir esse nó é utilizando sempre 4 pontas. Então você vai pegar 4 pedacinhos de fio, podem ser pedaços aí pequenos, com cerca de 20, 30 centímetros. Você pode prender os fios aqui numa prancheta para facilitar, ou utilizar uma fita crepe. Vou prender o comecinho aqui do fio em uma prancheta só para ficar mais fácil de produzir. E nesse nó a gente vai estar sempre movimentando as pontas externas. Então a gente tem aqui 4 pontas, 2 que vão ficar paradinhas aqui no meio e a primeira e a quarta ponta que a gente vai movimentar. Essa primeira, ela vai vir aqui, ó, por cima dessas 2 do meio e depois eu vou passar ela por trás dessa última. Então a gente sempre segue essa sequência. Se ela passou por cima das 2 do meio, automaticamente ela vai passar por trás dessa última ponta. Mexeu nessa primeira ponta, a gente formou esse número 4 e agora a gente vai mexer nessa última ponta. Ela sempre vai fazer o movimento contrário dessa primeira. Então essa primeira, ó, passou pela frente das 2 do meio. Então essa última, ela vai passar por trás. Vai fazer o caminho contrário. Para finalizar, eu vou puxar essa ponta por aqui para amarrar o nó e aqui eu vou ter feito o primeiro movimento do nó duplo. Vou puxar as 2 pontas para o lado e vou apertando, mantendo essas 2 pontas centrais aqui sempre para baixo. Fiz esse primeiro movimento, agora eu vou fazer o segundo. O segundo movimento, você pode começar também por essa mesma ponta aqui da esquerda e a gente faz o movimento contrário que a gente fez aqui no começo. Então, no início, a gente passou essa primeira ponta por cima dessas 2 do meio. Agora a gente só vai fazer o contrário. Essa primeira ponta agora vai passar por trás dessas 2 do meio e segue a mesma lógica. Passou por trás dessas 2 do meio, vai passar agora por cima dessa última ponta. A última ponta agora vem fazendo o caminho inverso, para a gente sempre abraçar essas 2 pontas do meio, e ela vai vir aqui, ó, por cima das 2 pontas centrais, e vou finalizar o nó passando a pontinha aqui por dentro dessa volta. Vou apertar puxando as pontas para o lado, e completei aqui o nó duplo. O objetivo desse nó é sempre criar essa alcinha. Ela pode aparecer no lado esquerdo ou no direito, depende de quantas vezes a gente vai repetindo esse nó. Se eu continuar repetindo aqui esse nó, eu vou formar uma coluna de nós duplos. E aí, com essa coluna, eu posso fazer diversas peças. Eu posso criar um suporte de plantas, fazendo ali vários grupos, né, de colunas separadas. Posso fazer um cinto, posso fazer uma tiara. Então, essa sequência aqui de nós duplos é a base inicial para a gente criar peças mais simples. E a gente vai simplesmente repetindo várias vezes, utilizando aquelas 2 pontas do canto, abraçando essas 2 pontas centrais. Agora que você já aprendeu a fazer esse nó, a gente vai começar a aumentar a dificuldade. Vamos produzir aqui uma sequência de nó duplo alternado. Quando a gente vai pegando mais 4 fios e vai repetindo ali o mesmo nó, a gente pode começar a unir esses grupos de nós, fazendo um outro nozinho alternado, juntando aqui as pontinhas de nó com o outro. É assim que a gente vai crescendo uma peça no macramê. Então, com esses 2 nós duplos, eu vou pegar e pular as 2 pontas do canto, as 2 pontas do outro canto e vou utilizar as 4 pontas centrais. Vou sempre pegar 2 pontas de um nó e 2 pontas do nó ao lado. Para juntar os dois, eu vou simplesmente pegar e repetir a mesma coisa. Pego essa primeira ponta do grupo, passo por cima das 2 do meio, por trás da última ponta. Essa última ponta vai lá atrás das 2 do meio, puxo por aqui e aperto até encostar ali no nozinho de cima. Se eu não quiser encostar e deixar a trama mais aberta, eu posso apertar um pouquinho mais para baixo também e deixar esse espacinho. Mas geralmente quando a gente está fazendo uma pecinha mais fechada, a gente chega até aqui em cima. E depois eu faço o segundo movimento do nó. A primeira ponta vai lá atrás, das 2, no meio, termina, ó, por cima da última ponta, e a última ponta vem fazendo o caminho contrário para abraçar essas 2 pontas centrais. Vem aqui por cima e aqui por dentro. Apertei, juntei os 2 nós e aqui eu fiz uma trama de nó duplo alternado.
E depois, para continuar crescendo essa peça aqui para baixo, a gente vai repetir a mesma coisa, fazendo 2 nozinhos aqui na próxima fileira e depois volto a fazer um nozinho aqui entre os 2 nós. Então, pego de novo as 4 pontas aqui do canto, faço o movimento aqui do nó duplo e na hora de apertar eu deixo esse espacinho aqui no canto que é referente a essa fileira aqui que só tem um nozinho. Repeti um nó para esse lado, repito para cá também. Uso as 4 pontas, faço o nó duplo deixando aquele espacinho. E vou sempre procurando deixar as fileiras alinhadas aqui na horizontal. Terminei mais uma fileira, volto a alternar, pego os 4 fios centrais e faço mais um nozinho aqui no meio. Vou repetindo isso, crescendo aqui a peça na altura. Se eu quiser uma peça maior na largura, basta lá no comecinho eu adicionar mais nós aqui do lado. E aí, quanto mais nós eu for adicionar aqui na largura, mais fios eu vou ter para trabalhar ali na peça. Eu vou seguir sempre pegando 2 fios de um nó e 2 fios do outro e vou criando um nozinho aqui entre eles para poder ir juntando a peça. E depois sigo repetindo outra fileira aqui com todos os fios. Então, a gente vai criando a primeira fileira cheia, utilizando todos os fios que você adicionou, e depois a gente segue para uma fileira alternada, onde a gente vai sempre pular esses 2 fios aqui do canto. A segunda fileira, as fileiras pares, vão sempre ter um número de nó a menos do que as fileiras ímpares. Então, aqui, se eu adicionasse 4 nozinhos, a segunda fileira teria aqui 3 nós. Essas 3 formas que eu mostrei para vocês é o básico do macramê, a gente constrói tudo a partir daqui. Agora eu vou ensinar algumas outras variações mais diferentes para vocês. Na hora de produzir uma coluna assim de nós duplos, a gente pode inverter também a posição dos fios. Então, ao invés de continuar utilizando essas 2 pontas do canto para ir repetindo os nós, eu posso pegar e jogar elas aqui para o meio, ao mesmo tempo que eu pego as pontas do centro e jogo para o lado. Eu faço essa inversão de posição aqui dos fios. Então, eu jogo as 2 pontas do canto para o meio e as 2 do meio vêm aqui para o canto. Se elas vêm aqui por cima ou por trás, tanto faz. Mas geralmente eu tenho o costume já de pegar as pontas do canto e jogar aqui por cima. O importante é que depois que você faz essa inversão, você continua o nó normalmente. Então, as pontas que estão no canto vêm, abraça aqui passando ó, por cima das 2 pontas do centro. Se passou por cima, passa por trás da próxima. E essa última vem fazendo o caminho contrário. Passa lá atrás das 2 do meio e puxo aqui por dentro. Esse é o mesmo movimento do nó duplo, a única coisa que a gente mudou foi essa inversão. Quando a gente faz essa inversão, a gente acaba criando esse desenho aqui, ó, entre um nó e outro. Parece um coraçãozinho, fica como se fosse um trançado. A gente pode deixar esse desenho aparecendo bastante, puxando essas pontas para cá, ó, criando até essa alcinha. A gente pode deixar um espaço maior entre um nó e outro e deixar essa transição aparecer também aqui bastante. Ou a gente pode apertar e aproximar um nó do outro para ela não aparecer tanto. E aí eu continuo. Primeira ponta, passa lá atrás das 2 do meio, passa por cima da última, a última vem por aqui, passa pela frente e entra para a gente finalizar o segundo movimento do nó duplo. Então, repetir o mesmo nó e depois eu volto a fazer essa inversão. Então, essas 2 pontas do canto vêm aqui para o meio, as do meio vêm para o canto e repito o nó usando essas pontinhas. Faço a mesma coisa abraçando as 2 do meio. Isso daqui é uma boa estratégia para a gente otimizar o gasto de fio. Se você quiser aprender a calcular as suas peças, calcular o comprimento dos fios para você produzir suas peças no macramê, não esquece de procurar o quadro Conta Comigo aqui no canal do YouTube para você aprender e começar a criar aí suas próprias peças. Completei aqui uma sequência de 4 nós e olha como que ficou diferente daquela primeira coluna. Quando a gente faz essa inversão, a gente acaba criando esse espacinho mesmo que a gente aperte o máximo aqui. E aí a gente tem uma tira também maior, mesmo utilizando uma quantidade menor de nós. Olha a diferença. Onde eu faço aqui 3 nós, eu chego até essa altura. Enquanto que a tira feita dessa forma tradicional,
ela fica numa altura menor. Agora, se você quiser criar uma peça mais larga, seguindo esse mesmo desenho, na hora que você for criar o nozinho que une aqui um nó com o outro, para a gente começar a próxima fileira, você vai fazer a mesma inversão. Então, aqui eu tenho os 4 fios centrais, que vem 2 de um nó, 2 de outro, e eu vou pegar e vou jogar essas 2 pontas do canto, aqui, para o centro, e as 2 do centro para o canto. Faço essa inversão e repito aqui o nó duplo. Posso deixar também o espaçamento que eu quiser. E aqui no cantinho, quando eu for para a próxima fileira, eu posso fazer essa inversão de novo. Deixo os 4 fios alinhados aqui na minha mão e depois jogo os 2 aqui do canto para o centro e os do centro para o canto. Faço aqui o nó duplo. E criei aqui um desenho já completamente diferente do que o que a gente tinha feito nessa trama alternada. Aqui também é uma trama alternada, só que a gente está fazendo esse cruzamento de fios. A gente já tem um gasto completamente diferente, a pontinha já está ficando aqui bem menor. Então, conforme a gente for mudando aqui o desenho da trama, mesmo utilizando o mesmo nó, a gente vai mudando o gasto aqui de fios. E agora, outra forma de adicionar mais fios, só que para criar uma coluna de nós, é a gente fazer aqui um nó duplo normal, com 4 pontas, e depois pegar mais 2 fios, posicionar esses 2 fios, um de cada lado, e produzir um nó duplo com esses 2 novos fios, abraçando os mesmos 2 fios centrais desse nozinho que a gente já fez. Então, primeiro você cria um nó duplo com 4 fios, depois pega 2 fios, adiciona um de cada lado e vem aqui, ó, fazendo nó duplo, abraçando as 2 pontas centrais que você utilizou já no primeiro nó. Completei o nó duplo com esses novos fios, agora eu solto essas 2 pontas, volto a pegar as 2 aqui do primeiro nó e faço um nó duplo abraçando as mesmas 2 pontas centrais. Na hora de apertar, naturalmente vai criar esse caminho aqui, essa curva no lado. Então, a gente vai criando uma tira mais larga. E aí, quando eu faço o nozinho, eu solto as pontas que eu utilizei e volto a pegar as pontas do nozinho de cima. Faço outro nó duplo aqui embaixo e aí eu vou repetindo essas curvas ali na lateral. Então, eu vou criando esse desenho, que fica como se fosse um trançado aqui no lado, e aí eu tenho uma tira mais larga. E por último, para a gente utilizar essa mesma ideia, só que numa peça com mais nós, aqui na largura, ao invés de eu pegar os 4 fios centrais aqui para fazer o segundo nó e juntar esses 2, eu vou pegar e vou cruzar esses 2 fios aqui do meio, sempre um fio do cantinho de um nó e o fio do cantinho do outro, jogo um na frente do outro, formando um X, e agora esse fio vai fazer parte desse grupo de 4 pontas e esse fio vai fazer parte desse outro grupo. Então, a gente faz esse cruzamento para poder unir um nozinho com o outro. E aí eu venho aqui com essas 4 pontas e faço um nó duplo aqui embaixo. Eu posso tanto deixar um espaço, quanto eu posso deixar aqui bem pertinho do nozinho de cima. O espaço que eu vou deixar aqui entre um nozinho e outro na largura também pode variar. Eu posso deixar eles bem juntinhos aqui, vai ficar uma trama até mais fechada do que aquela primeira que a gente fez, ou eu posso deixar o nozinho aqui bem mais afastado, e aí eu vou criando essa parte aqui central da peça um pouco mais vazada. E aí, conforme eu for crescendo, eu vou repetindo. Volto a cruzar aqui esses 2 fios
E repito aqui o nó duplo, sempre mantendo os 2 fios centrais. Espero que depois desse vídeo você esteja aí craque em fazer o nó duplo. E agora eu quero saber qual o próximo nó você quer aprender comigo. Deixa aqui nos comentários e se tiver uma fotinha, me manda lá no Instagram. Não esquece de seguir por lá, @emaniart.